Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da série Conversas com o Gui. Hoje a gente vai estar conversando com o Fernando Granato. O Fernando ele é um grande amigo, ele foi meu sócio na Kiron Educação. A gente trouxe aqui para Porto Alegre uma franquia da Kiron e eu pude trabalhar com ele durante 3 anos juntos, lado a lado, e aprendi e troquei muito com ele. Hoje a gente é parceiro de jornada. Então, na live de hoje eu vou estar conversando com o Fernando, numa pegada meio entrevista, meio conversa informal, e compartilhando um pouquinho dessas nossas experiências juntos. Como é que tu tá, Fernando? Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo? Melhor agora, batendo esse papo aí contigo, contar aí algumas histórias, alguns causos aí nossos, de repente. Mas feliz de estar aqui, tudo certo. Maravilha. Eu estava contando para a turma que a nossa jornada juntos começou empreendendo com a Kiron, eu trazendo uma franquia da Kiron aqui para Porto Alegre, e tu já estava mais tempo nessa jornada, e que a gente pôde, ao longo dos últimos 3 anos, trocar muito, empreender juntos, trabalhar juntos. E que a ideia da conversa de hoje é resgatar um pouco dessas histórias e conectar isso com o universo da facilitação, da educação. E para tu saber, a série Conversas com o Gui é uma série onde eu convido pessoas, e a gente tem conversas informais, tomando um cafezinho, trouxe até aqui a canequinha da Até aí, boa. E um cafezinho ou um vinho, uma cerveja, depende do momento. Hoje, como é de tarde, vamos de cafezinho. Então, para a gente começar, eu queria pedir para tu te apresentar para a turma, contar quem é o Fernando e a parte que tu pode contar mais, que tenha mais a ver com esse nosso tema de facilitação, de educação, de Kiron. Então, conta um pouquinho para a gente quem é o Fernando. Legal. Bom, o Fernando Granato ele é um apaixonado por novos modelos educacionais e por essa linha de facilitação. Há 9 anos fui picado por esse bichinho da educação, digamos assim, e há 9 anos empreendo no mundo da educação quando vi que dava para fazer muito mais coisas por esse mundo, por essa área, e acabei largando da engenharia para me dedicar a empreender na área de educação. Hoje sou cofundador de 2 empresas na área. Uma é a Kiron Educação, que trabalha com protagonismo com diferentes públicos, então falando de temas como inovação, empreendedorismo, autoconhecimento, mas muito com foco em formar pessoas mais protagonistas, a gente fala. Então a gente trabalha desde do público de escolas, com jovens de escolas, até temos trabalhado com colaboradores de empresas, com público C-level, mais sênior também dentro das empresas, enfim, então é sempre com esse mesma base. E um outro projeto chamado Decodifica, que aborda aí a linha de tecnologias emergentes, indústria 4.0 e como é que a gente desmistifica algumas dessas coisas através de uma educação mais mão na massa, mais prática. Então, hoje esse sou eu, assim, um empreendedor e um educador. Essas são as duas frentes que eu me considero e que eu gosto muito. Legal. E pegando esse gancho do educador, quando a gente começou juntos nesse trabalho da Kiron, uma coisa que me chamou muito a atenção é o nome da Kiron. E o que isso tem a ver com educação. Tu pode explicar para a gente qual que é o significado e de onde veio esse nome Kiron Educação? Quando a gente estava buscando um nome, né, a gente queria um nome que fosse forte, assim, que representasse aquilo que a gente queria passar. E na mitologia grega existe uma figura chamada Quiron, que é um centauro, que era o mentor dos grandes heróis e das grandes heroínas da mitologia. Então a gente achou muito bacana essa história e quis brincar que a gente estava ajudando, de certa forma, a formar futuros heróis, heroínas para a nossa sociedade. Não no sentido de ter superpoderes desses de filmes ou coisas assim, mas no sentido de, poxa, como é que a gente ajuda as pessoas a conhecerem melhor a si mesmo, a saberem seus potenciais, a sonharem mais alto e a fazer acontecer. Então a gente viu que isso tinha a ver com superpoderes, isso tinha a ver com pessoas melhores para o mundo, né? Isso é muito massa, né, Fernando? E a nossa conversa já vai aquecendo rápido, que eu já vou trazendo alguns elementos, porque isso conecta com algo que a gente trabalhava muito, que era a jornada do herói dentro das experiências de educação, né?
E o Kiron, como esse centauro mentor, também super conectava com essa jornada de como construir um processo de aprendizagem, de troca, que tenha esse storytelling, essa mitologia, esse Uhum. desafio, esse convite, assim. Tu pode contar um pouquinho para a gente dessa tua experiência também com a jornada do Uhum. herói, com essa Sim, mitologia dentro da educação das escolas? sim. Quando a gente também se deparou com esse nome, a gente viu que a questão da jornada do herói também casava muito com a forma como a gente queria fazer a educação. A gente viu que, de fato, assim, falava-se muito sobre tendências, sobre educação do futuro. A educação do futuro ela é mais prática, a educação do futuro ela é através de uma experiência completa, com o aluno como um dos protagonistas dessa história. E aí a gente viu, poxa, como é que então a gente monta uma metodologia, um formato, né, que utiliza isso? E aí a gente se deparou com a Jornada do Herói. Para quem não conhece, acho que vale a pena dar um Google depois e pesquisar, mas a Jornada do Herói ela é a base para praticamente a maior parte das histórias, né? Psicologicamente falando, ela ajuda a gente a criar uma história bem amarrada. E aí os nossos cursos, eles seguem esse fluxo da jornada do herói. Então, tá lá, digamos, o aluno no seu mundo tradicional, no seu mundo comum, e aí ele recebe uma chamada para uma aventura, que é um curso diferente, de temas que às vezes ele não sabe direito o que ele vai ver, enfim, estão falando que vai ser mão na massa, mas não sei muito bem como é, e aí ele entra nessa jornada, ele começa a se encontrar com outras pessoas, outros aliados, vai passando por uma série de desafios, até o momento da aprovação final, que a gente brinca, né, aquele chefão final, que a gente sempre faz uma banca final para apresentação dos projetos práticos criados durante o curso. Então a gente acredita muito que a gente tem que criar mesmo de forma prática mesmo, então tem que terminar com a criação de um projeto, e esse é o momento do chefão final, digamos assim, né? Isso é muito massa, né, Fernanda? Porque a jornada do herói, na verdade, ela é uma leitura arquetípica da Uhum, nossa jornada como humanos, né? Baseado em vários mitos. Inclusive, eu tenho um livro aqui que eu comprei, que o mais famoso disso é O Herói de Mil Faces, né? Mas tem esse uhum, livro aqui, é a jornada do escritor, que ele foi um cara que popularizou e trouxe muito para dentro do cinema isso da jornada do herói, de uhum, como construir essas histórias ali dentro. Então ele traduziu isso. Então tenho estudado um pouco sobre isso. Isso tem muito a ver com facilitação, porque para mim a facilitação ela tem muito a ver com esse espaço de convidar as pessoas para algo diferente, para um desafio, uhum, para algo mágico, para algo fora do comum, assim. E esse convite é o que desperta o interesse e é o que faz com que a gente se permita, se liberte de algumas amarras, preconceitos, uhum. julgamentos e se permita entrar dentro daquela jornada, assim. Então vale Exatamente. muito para várias experiências de facilitação. Eu considero como conhecer a jornada do herói e como utilizá-la é uma baita base para criar experiências de facilitação diferentes, assim. Acho que vale a pena mesmo conhecer um pouco mais. Acho que esse livro aí, até que eu vou até dar uma olhada depois, esse que você indicou, não conhecia. Vai curtir, vai Conheço, curtir. conheço o clássico mesmo do Joseph Campbell lá, mas esse eu não conhecia. E uma coisa também que eu estava me lembrando aqui, que me chamou muita atenção, estando facilitando lado a lado contigo, é essa questão de desafiar o jovem dentro da sala de aula. Isso me chamou muita atenção, Uhum, porque quando a gente ia fazer as facilitações, o jovem ele tem aquela questão da malandragem, aquilo de, enfim, aquele momento de estar buscando a sua verdade, a sua expressão. E, e nós, como facilitadores, indo propor uma experiência, a gente precisava ter alguns mecanismos para conseguir lidar uhum, com essa turma, que muitas vezes não eram conhecidos para mim. E um deles era esse do desafio. Assim. Eu lembro de que a gente muitas vezes chegava na aula e desafiava a galera, dizendo que uhum, essa é uma experiência para quem realmente quer estar aqui, para quem quer viver isso de verdade, para quem quer uhum, aprender e mergulhar dentro disso. E quem não uhum, quiser, não precisa ficar aqui. A porta está uhum, aqui, ninguém está sendo obrigado a nada. uhum, E essa tensão, esse desafio, mexia muito com esse jovem uhum,
que tá ali naquela malandragem. Me conta um pouquinho disso e da tua percepção. Sim, quando a gente está trabalhando com esse público, eu vejo que por muitas vezes tem gente que infantiliza um pouco o jovem. Esse é um dos grandes problemas, inclusive em muitas salas de aula, né? E, poxa, e o jovem nessa idade que a gente estava trabalhando ali, seus 15, 16 anos, poxa, ele já não quer mais ser considerado como uma criança, digamos assim, ao mesmo tempo ele tem essa questão da malandragem, tem essa questão do ser desafiado, do se sentir importante, enfim. E a gente gosta muito de trabalhar, até sempre que eu estou fazendo formação de novos facilitadores, gosto de trazer isso de, poxa, a gente tem que aprender a desafiar e a lidar até de certa forma com o ego desses jovens, digamos assim, né? Então dá aquela cutucada, digamos. E eu vejo que dá muito certo porque você começa a se colocar em uma posição de igual com ele, né? Então o que acontece às vezes no tradicional vou infantilizar ele, vou cobrar ele, vou, enfim, falar que ele vai para a sala do diretor, etc. Se ele não contribuir, fica aquele negócio meio chato. E a partir do momento que a gente chega numa linguagem de igual, falando, cara, a gente está aqui para fazer acontecer com quem está afim. Se você não está afim, você pode ir embora. Poxa, isso mexe com ele de um jeito assim que ele, peraí, esse cara é diferente, ele de fato, digamos, mandou um papo reto para mim e eu já né? E eu digo para os professores, para os facilitadores de utilizar isso a seu favor. O que acontece? Por exemplo, teve uma turma que a gente facilitou uma vez que tinham 2 jovens que, cara, falavam um monte, assim, toda hora queriam falar, Então, tem essa característica da comunicação. E aí a gente chegou para esses 2 jovens, chamou eles num canto e falou assim, eu percebi que você tem uma característica da comunicação, você já percebeu isso, que você é super comunicativo, essa é uma baita característica dele, primeiro já, não tinha percebido isso aí. Então você já trouxe um elemento para ele que por muitas vezes ele era taxado de forma negativa por ser comunicativo, e você traz, cara, olha, eu vi que você é comunicativo, mas acho que dá para você utilizar isso de uma forma muito mais poderosa. Vamos fazer o seguinte, às vezes rola alguns bullying aqui, algumas brincadeiras dentro da sala de aula que não são muito legais, assim. Você acha que você tem a moral, você consegue acabar com esse bullying, com essa comunicação? Você acha que eu consigo ter... professor, deixa comigo. E daí nas aulas seguintes o que a gente viu foi o seguinte, na hora que rolava uma brincadeira assim, ou algum tipo, querendo criar um bullying, esses moleques tipo, levantavam, o que vocês estão falando aí? Para de encher o saco do outro, isso aí nada a ver. Então eles estavam usando aquele poder, digamos, da comunicação deles para combater o bullying, ao mesmo tempo... Para eles era, eu tenho um desafio feito junto com meu professor, meu educador, meu mestre, enfim. Então isso cria uma outra relação também. Então acho que essa questão da linguagem de igual é poderosíssima, assim. Muito interessante, né? Como utilizar algo que a priori seria, olha só, você está falando demais, vamos ficar mais de boa para... Como que a gente pode utilizar isso para algo mais poderoso, mais positivo. Que interessante. E, Fernando, quais tu acha que são os desafios de levar experiências de facilitação, de aprendizagem com uma pegada diferente para dentro da sala de aula? Bom, acho que muitas pessoas não estão, educadores não estão preparados para isso, ou não... Eles vêm às vezes de uma carga, né? Muito é o que a gente, trabalhando com escolas, a gente percebe isso, sempre foi assim, sempre dei aula assim, por que agora eu vou mudar? Né? E ele não percebe que, poxa, aquele modelo de aula dele já não dá mais, assim, já não faz sentido, né? Então acho que um dos primeiros pontos é um pouco romper esse preconceito, esse paradigma, essa certa resistência mesmo que muitos professores têm. Então, cara, não é porque você dá aula há 20 anos assim que faz sentido você continuar. Até quando a gente trabalha com professores, né, a gente escuta muito isso assim, na formação de professores. Mas eu dou aula assim há anos. Mas não é isso. Assim. Acho que o outro ponto tem uma mudança aí também de papéis e de poder.
quando a gente está falando em um ambiente como esse, né? A gente está tirando o poder e o protagonismo que antes ficava só na mão daquela pessoa que é o educador, o professor, ali na frente, que é, digamos, só eu sei das coisas e eu falo e eu tenho esse poder, e eu começo a passar para um ambiente onde o aluno é protagonista também dessa história. Só que esse movimento, para algumas pessoas, é muito difícil também, porque tem um certo desapego, inclusive, de ego aí nesse movimento, né? Então, para você ter uma ideia, uma vez eu estava fazendo uma formação com professores, e aí, um negócio simples, a gente ia explicando sobre o poder do feedback, né? Então, a gente escutou desde histórias de professores assim, eu nunca fiz feedback na minha vida, e fiquei com medo de fazer, mas quando eu fiz e ouvi os alunos falarem, professor, já que você perguntou, isso aqui eu não acho tão legal, mas isso aqui eu acho legal, isso aqui. E pro cara foi tão libertador e deu tantos insights para ele, que, poxa, ele começou a usar aquilo sempre, né? Então dá voz pro aluno. Mas por outro lado, e como um grande desafio que a gente percebe, isso tem muito, principalmente nas escolas, já escutei muito professor falar assim, mas quem que é o aluno para me dar um feedback? Então, assim, ele já se coloca em uma posição meio que, quem é eu sou mais, eu entendo mais, eu há anos faço assim, quem é ele para me dar alguma ideia, né? Então, tem essa resistência também de poder, digamos assim, né? De papel de poder. E eu diria o terceiro ponto é saber utilizar, né? Eu tenho, nesses últimos 2 anos, dei algumas formações no Brasil de metodologias ativas. E, por exemplo, em janeiro, agora, antes da pandemia, a gente fez uma formação com 500 professores de uma universidade em Manaus. E aí, para falar sobre metodologias ativas. Saudades Amazônia. Putz, animal, assim. E aí, olha só que curioso isso. A gente fez toda uma dinâmica, já que, né, separado em ilhas, em grupos, jogo de cartas, a galera colocando a mão na massa, enfim, porque a gente estava falando sobre metodologias ativas. Cara, quando esses 500 professores entraram dentro do auditório que a gente tinha preparado, um dos primeiros feedbacks que surgiram foi o seguinte, eles falaram assim, cara, a gente já teve outras workshops sobre metodologias ativas aqui ao longo dos últimos anos. Mas é a primeira vez na história dessa universidade, olha só, primeira vez na história da universidade que a gente não senta em fileira. Eu falei, mas como assim? Porque fala-se muito sobre metodologias ativas, mas assim, muito na teoria e pouco na prática, sabe? Isso é algo muito interessante, né? Porque quando a gente se desprende do modelo de sentar-se em fileiras, enfim, de algumas coisas, e vai praticar as metodologias ativas, a gente perde o controle, né? A gente perde o controle do que vai acontecer. E será que estamos dispostos a perder o controle? Eu tenho uma formação para dar, eu tenho um conteúdo para passar. Como eu tenho um script para seguir. Né? Então, aí a gente acaba entrando muito dentro disso. Formações sobre facilitação, metodologias ativas, novos modelos de aprendizagem que acontecem no mesmo formato. Né? Sim. E é muito louco que quando o professor é colocado no papel do aluno, é muito louco, assim. Porque, por exemplo, assim, nessa mesma formação, né? Antes a gente coletou alguns feedbacks deles, do tipo, na sua visão, quais são os principais desafios dentro de sala de aula? O aluno não quer saber de prestar atenção, só fica no celular, papapá. Cara, mal começou a nossa formação, já tinha professor aqui. A mesma coisa que ele reclamava, digamos assim, ele estava olhando. E aí a gente foi trabalhando isso, mas para alguns é difícil de assumir isso assim também, né? Do tipo, eu estou errado, né? Ou do tipo, o que eu cobro, eu também pratico. Então é difícil isso, principalmente de volta, né? Para quem às vezes está já há anos aí. Até esse é um ponto interessante, às vezes me perguntam assim, mas na Kiron os facilitadores são todos da área de pedagogia, psicologia? Então eu falo, muito pelo contrário, a maioria nem é dessas áreas. Nada contra, mas já peguei muita gente que é viciada nesses modelos mais tradicionais
e aí não tem essa dinâmica que é a dinâmica que a gente traz para a nossa sala de aula, né? Então, eu prefiro, por exemplo, a gente facilitador que era formado em Direito, mas tinha uma baita experiência em cloud, em palhaço, em dinâmica de grupo. Porra, davam assim, de 10-0 em qualquer outro facilitador que é mais tradicionalzão, que fosse seguir. Então, assim, ele tinha uma experiência prática naquilo, né? Então, é muito que a gente valoriza. Dentro dessa dinâmica, dessa prática, Fer, tu falou sobre feedback. Tu pode compartilhar um pouquinho com a gente quais são as práticas que costumam ser utilizadas dentro das experiências Kiron? Sim. Bom, a nossa aula ela tem alguns rituais, digamos assim, né? Então, a gente sempre começa com um aquecimento, então com um momento de quebra-gelo, e eu digo para trazer ali a pessoa de... Exatamente, desde dança até, enfim, jogos. Aí depende muito do facilitador, né? A gente deixa aberto também para cada facilitador. Então, eu, por exemplo, gosto muito de dança circular, de danças ritmadas, enfim. Já tem outros facilitadores que gostam de trazer jogos, brincadeiras, etc. Mas é para trazer a galera presente, digamos assim, né? Isso que eu comentei, galera, do Tu e o Tac Tac, é uma música, um dos aquecimentos muito legais que a gente fazia. Porque tu sabe, Fernandão, que numa das aulas que eu tenho dado, tem uma foto nossa conduzindo uma dança aqui em Porto Alegre, no Desafio Empreendedor da URGS, bem legal. Que legal. E eu tô com um desafio de como que eu faço vídeos ensinando a galera a conduzir esses porque eu tenho recebido pedidos de pessoas que viveram experiências comigo me perguntando como é que faz. E aí eu tô com esse desafio de fazer vídeos explicando, ao mesmo tempo estando sozinho, né? Então é interessante. Criar uma coreografia online ali. Sim, são os novos desafios, né? Mas a gente sempre gosta de começar com esse para trazer a pessoa mesmo ali, a gente diz de corpo e alma presente, a gente sente que dá aquela baixada e as pessoas entendem, ok, agora vai começar, né? Esse do feedback eu diria que é um dos pontos altos, assim, e que é o que fez com que a nossa metodologia hoje chegasse no estágio em que está. Eu digo que muito mais do que as pesquisas, os experimentos, o que a gente pensou, a metodologia da Kiron foi construída ao longo desses anos em cima dos feedbacks dos alunos. Então, o que acontece? Independente da formação, do primeiro dia de aula, a gente já ensina o que é um feedback, como dar um feedback, né, e como receber um feedback. Muito no caráter de um presente, né? Então, você dá um feedback querendo dar um presente a alguém. Então, a gente termina todas as nossas aulas, né, com 3 perguntas-chave, que é que bom que aconteceu isso, teve isso, tal. Que pena que, eventualmente, alguma coisa que eu não gostei, e que tal uma sugestão. Isso faz com que, às vezes, cada grupo vá tomando também um caminho, e isso fez com que, na história da Kiron, lá atrás, quando a gente começou, muitos alunos falaram assim, essa dinâmica aqui não foi tão legal, mas essa eu curti, que tal fazer isso e tal. E aí, isso ao longo do tempo fez com que a gente fosse identificando o que de fato fazia mais sentido ou não. E hoje, tanto é que hoje, assim, quando a gente recebe feedback, são mais, inclusive, ajustes finos, porque muitos feedbacks é tipo, nunca imaginei que ia ser essa aula, melhor aula da minha vida, super dinâmica, muito legal. Então, isso tudo foi construído graças ao feedback de todos os alunos que passaram ao longo desses anos por todas as formações. E isso traz para o facilitador um grande aprendizado também. Então, a gente já percebeu já que, em média, quando entra um facilitador, uma facilitadora nova nos nossos programas, em média, da 5ª para a 6ª aula, essa pessoa já pegou o jeitão e já desandou. E um dos pontos de aprendizado principal que ela tem é o feedback que ela recebe. Então é importante no final fazer essa rodada de feedback, porque às vezes não é do método que a gente está falando, é do facilitador, da facilitadora ali, falando, poxa, eu acho que isso aqui dá para você deixar mais solto, isso aqui foi muito legal, eu curti essa dinâmica, eu acho que dá para falar assim. Então a pessoa ali vai se autodesenvolvendo a cada aula que ela dá, e vai escutando, eu digo, poxa, vai escutando o seu público-alvo.
Não faz sentido você não escutar quem é o seu público-alvo. A gente às vezes quer ficar pirando o cabeção, criando coisas sozinho, quando na verdade o nosso público já tem muito a dizer o que está fazendo sentido para ele, o que não está fazendo sentido. Então, a gente sempre tem o elemento do feedback. As aulas são sempre também em círculos, né? A gente odeia sentar em fileira, não faz sentido. A questão do círculo, todo mundo se vê, todo mundo tem voz igual. E eu diria que, em média, assim, cada aula tem uns 30%, 40% no máximo de teoria e 70% de prática. Então, a gente dá um pouco de teoria e aí a gente vai vivenciar na prática como é que é aquilo. E aí... Então, falamos de aquecimento, de feedback, de estar em círculo e de fazer uma aula com uma divisão aí 70, 30, 70% de prática, 30% de teoria. Dentro desse último ponto, Fernando, uma coisa que, mesmo antes da gente trabalhar juntos, acho que foi muito do que nos conectou, tem a ver com aquela história de uma aprendizagem baseada em projetos, né? Então, quando eu já trabalhava dentro das universidades, tinha essa questão do desafio, do empreender e de criar um projeto real. E na Kiron também tem isso, e foi por isso que a gente se conectou e começou a trabalhar juntos. E para mim isso é uma questão muito mágica, porque no formato mais rápido que eu cheguei a rodar as turmas, a gente tinha uma experiência que acontecia em 2 semanas imersiva. E naquelas 2 semanas a galera criava um projeto e realizava e prototipava, e aquilo tinha um senso de que era impossível, tinha uma tensão de que não é tempo suficiente, não vai dar. Nos projetos que eu fazia na universidade a mesma coisa. Isso é muito mágico, porque daqui a pouco eu realizo e descubro que eu consigo. E aquilo cria um ponto de referência que não existia antes. Assim. Qual que é a tua visão sobre isso? A gente gosta muito de trabalhar com projetos e projetos com demandas que vêm dos próprios alunos, né? Acho que esse também é um dos pontos aí. Porque eu já conheci outras iniciativas de educação, outros projetos que às vezes chegam a impor, digamos assim, então vocês têm que fazer um projeto assim. Ok, entendo que por um lado ajuda a instituição a formatar e a estar dentro de uma zona de conforto, digamos assim, do tipo, não vai fugir muito desse script os projetos, mas isso, por muitas vezes, gera uma desmotivação mesmo nas pessoas, porque não tem uma identificação com aquele projeto, né? Então, de uma forma geral, a gente gosta sempre de... Todas as formações têm projetos, né? Independente se é com o aluno, com o jovem que vai desenvolver, ele pode desenvolver um produto, um serviço, uma ideia, sei lá, um livro, um aplicativo, tem de tudo, já surgiu. Até a formação de professores termina num projeto de aula também, que é ele criar uma aula renovada, e aí também ele escolhe qual área que ele quer seguir. Mas a grande questão é que quando você dá essa liberdade, né, e aí você começa a falar, olha, chega um momento do curso, ali na metade, mais ou menos para frente, que todas as aulas elas são direcionadas para o projeto. E aí ele começa a ver assim, poxa, isso aqui então dá para eu aplicar aqui? É isso aí, dá para você aplicar aí. E aí ele vê aquele projeto, aquele que incomodava ele tomar corpo, poxa, isso gera um nível de motivação para ele tirar aquela ideia do papel, para ele fazer, mesmo que com um curto período de tempo, fazer aquilo, porque ele está pilhado em fazer aquilo, né? Ele está motivado, gera uma conexão com aquele projeto. Então... E aí tem um ponto, né, Fernando, que muitas vezes a gente subestima a capacidade do jovem de realizar. Eu fico pensando quando eu era adolescente, cara, eu sabia programar, eu sabia fazer design, eu sabia mexer na internet, mexer em computador, fazia tudo ligado com tecnologia com uma facilidade muito grande, mas ao mesmo tempo nunca tive um estímulo do fazer, do realizar. E imagina se a gente conseguisse olhar para esse jovem desde esse lugar dessa potência, dessa habilidade que tem ali para o fazer, e não de um olhar de subestimá-lo, né? E trazendo, aliado o componente do desafio, isso torna tudo isso mais divertido, mais prazeroso, faz mais sentido ainda fazer aquilo, né? Então,
Para tu ter uma ideia, a gente às vezes, quando está chegando nessa etapa de projeto final, uma das coisas que até pegando nessa linha de desafio, a gente pega algumas apresentações, as mais tops de outras turmas, e aí a gente mostra para aquela turma, deixa eu só te mostrar mais ou menos qual é o tipo de apresentação. E aí a gente mostra para aquelas turmas e fala assim, mas essas aqui são as mais fraquinhas ainda. Daí de um lado gera uma certa pressão nas pessoas, mas do outro lado gera um movimento, assim, um desafio do tipo, vamos fazer acontecer essa parada aí. E eles vão atrás e aprendem coisas, enfim. E essa questão tanto da escassez de tempo como do desafio nos mobiliza no aspecto da superação, do aprender, né, do se desenvolver. Isso é muito poderoso, assim. E, Fernando, ia comentar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia até botar um último ponto que, né, apesar de a gente fazer esses desafios, né, esse lado até mais saudável, as nossas formações, por exemplo, elas não terminam com uma competição, uma premiação do tipo qual projeto melhor. Né? O que a gente fala é que, olha, o quanto você se dedicar é o nível de apresentação que você vai fazer, e isso vai influenciar nos feedbacks que você vai colher lá da banca e os próximos passos. Então, a gente não fala assim, não faz uma competição do tipo, qual é o projeto melhor, pior, até porque isso é muito relativo, assim, né? Surgem projetos de diferentes áreas. O desafio mais é incentivar eles a cada um entender que, poxa, posso ir além muito mais do que eu estou imaginando. Isso é muito interessante, né? Porque a gente se viciou nesse modelo de competição. Eu mesmo, quando comecei a criar experiências de educação, tinha isso dentro das experiências. Era uma competição, tinha premiação. E aí eu me dei conta de um modelo vicioso muito perigoso, assim, que era... Eu tinha 20 equipes, 100 jovens, e daqui a pouco tinha 3 vencedores. E o critério era simplesmente um critério qualquer, que tinha uma banca que, por circunstância e por alguns critérios, ia escolher, mas aquilo não desqualifica aqueles 20 projetos, é só um número que tem ali, eu só tenho 3. Só que quando a gente olha para isso, os que não entraram nesse 3, a sensação é de que o meu projeto não foi bom o suficiente, enfim. E a gente cria uma falsa sensação de que estar no pódio é a melhor coisa, e não de que fazer é a melhor coisa. Exatamente. Né? Então, depois de um tempo, a gente tirou a premiação e o prêmio é tu ir lá, apresentar, fazer o teu projeto e levar ele para tua vida. Esse é o teu aprendizado, esse é o teu prêmio, esse é o teu ganho dentro disso. Né? Não é te colocando no pódio dizendo que isso é legal. Claro, até porque, bom, a gente já viu vários projetos irem para o pódio que não necessariamente, na nossa visão, eram os mais... que haviam construído mais coisas, feito mais coisas, aprendido mais coisas. Então, é muito relativo isso, assim, e é bem perigoso mesmo esse ponto, porque nessa sociedade do valorizar o pódio, a gente pode deixar, às vezes, uma iniciativa muito bacana e que fez muito mais e que tem, inclusive, um potencial maior por já ter feito mais, testado mais, do que simplesmente uma que, às vezes, apresentou o melhor naquele momento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, assim. E eu já pude viver os dois lados da moeda, assim. E às vezes tem essa sensação, mas se eu tirar a competição, as pessoas não vão fazer. E por isso que a própria não é verdade. Não. Pode tirar a competição, mas tu não tira o desafio. Precisa encontrar maneiras intrínsecas de motivar as pessoas para aquele desafio, que não é uma cenoura na frente com um prêmio chamando ela. Exatamente. Existem outras maneiras de ativar essa motivação. Né? Eu acho que às vezes muita gente acaba linkando, confundindo um pouco o desafio com competição, quando são coisas diferentes, assim. Né? E essa questão da premiação tem que tomar muito cuidado, assim. Eu já vi algumas iniciativas, por exemplo, que ofereciam premiação em dinheiro, e que no final das contas, quando você ia olhar quem participou daquele programa, não tinha aprendido quase nada. Você lembra que nem vi, né? Bem na real. E aí você perguntava depois, assim, né? Bem na real eu entrei para tentar ganhar o prêmio em dinheiro. Então, assim, até que ponto esse programa ele está sendo de fato eficaz, ele está gerando resultado, impacto, e até que ponto está sendo mais para inglês ver mesmo, assim, está sendo mais de fachada, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, assim.
Fernando, vamos conversar um pouquinho sobre referências, assim, quais são as tuas inspirações nesse universo da facilitação e da educação? Minhas inspirações, bom, eu fui picado por esse mundo da facilitação, da educação, quando eu fiz um voluntariado na Rússia e fui dar aula lá sobre sustentabilidade para jovens na Sibéria. Até então eu não tinha grandes experiências facilitando, né, e nem na área de educação. As minhas experiências vinham de programas voluntariados, então instituições de voluntariado que eu passei e que me trouxeram um grande aprendizado. E aí, quando eu fui dar aula as primeiras vezes lá na Rússia, o que eu percebi é que no começo, quando eu tentava dar aquela aula mais tradicional, ninguém prestava atenção, era uma aula chata, e aí eu comecei a me perguntar, mas faz sentido eu dar esse tipo de aula, né? E aí eu comecei a trazer alguns elementos, algumas dinâmicas que eu tinha tido nos grupos de voluntariado que eu tinha passado, né? Então, nas AIESEC da vida, Empresa Júnior, enfim, todas essas grupos de voluntariados que puxavam dinâmicas, às vezes, de trabalho em equipe, e eu comecei a trazer aquilo para a sala de aula lá na Rússia. E comecei a ver que fazia mais sentido, né? A partir daí, eu vi que, poxa, era essa linha que eu queria seguir, né? E de lá para cá vim estudando outros modelos, digamos assim, desde facilitação e desde metodologias como aprendizagem baseada em projetos, gamificação, né? E sempre com esse viés de colocar em prática, né? Então, poxa, vamos vivenciar aqui para ver se faz sentido. Então, as minhas inspirações vêm muito daí. Foi bacana que teve um momento que a gente já tinha criado a Kiron e os pilares da Kiron, e aí em determinado momento alguém falou assim, isso que vocês criaram é baseado, né, nos 4 pilares da educação do futuro da Unesco, né? Eu falei, não sabia e tal disso, né? E aí a gente foi ver, e a Unesco, lá atrás, em 98, já tinha criado um material falando sobre aprender a ser, aprender a conhecer os outros, aprender a conviver, aprender a aprender, né? E aí a gente também bebeu muito dessa fonte, digamos assim. Mas essas são algumas inspirações. Confesso que eu estou sempre estudando, aprendendo, gosto muito disso, gosto muito da linha da aprendizagem ativa, então do aprender por conta própria e do aplicar o conhecimento na prática, assim, né? Então, acho que todo momento a gente pode aprender muita coisa e com experiências, enfim. Mas acho que muitas das inspirações, muitas das experiências vêm de programas voluntários que eu passei e experimentando coisas, né? Então, o que um ano de AIESEC não faz, né? A AIESEC é poderosíssimo. Sim. Eu já comentei numa outra live aqui que a AIESEC é uma organização onde trabalha com voluntariado. E ela tem uma cultura muito forte, com dança, com conferências e com todo um trabalho. Eu fiz parte da AIESEC, de vários outros movimentos de voluntariado também. E geralmente em processos voluntários, como tu não tem grana, né, que é muitas vezes o que motiva as pessoas, tem que encontrar maneiras criativas de criar uma cultura, de fortalecer aquilo. Então é um espaço de muita riqueza, de muita aprendizagem, né? Esses espaços, esses movimentos de voluntários, né, muitos, me lembro que na época muitos me perguntavam assim, mas o que tu ganha com isso? Assim, o aprendizado que eu tô tendo aqui é gigantesco, né? Tanto é que na época, até puxando, recordando aqui da história na memória, um dos grandes também pontos altos foi, na época existe ainda, né, um movimento chamado Movimento Choice, que é sobre negócios sociais. Hoje tem uma outra configuração, mas na época, quando eu estava voltando da Rússia, existia uma organização social chamada Artemisia, que estava querendo trazer o conceito de negócios sociais para o Brasil, né? Então unir esse lado de eu empreender, gerar impacto, mas isso ser um negócio também. E eu tinha participado de uma conferência da Artemisia, a primeira conferência de negócios sociais do Brasil, um pouco antes de ir para a Rússia,
E eu já fui para a Rússia com esse lado social dos negócios sociais em mente, assim, falando, cara, animal isso, porque une duas paixões, duas vontades que eu tinha, que era empreender e ao mesmo tempo trabalhar um lado social. E antes eu via que eu ia ter que montar uma empresa, ia ter que montar uma ONG para a empresa, dar grana para a ONG, e esse era o meu modelo, digamos assim, de impacto. Quando eu conheci negócio social, aquilo me abriu um grande horizonte, né? E aí a Artemisia, como deu certo na época, eu estava voltando da Rússia, ela abriu um processo seletivo para selecionar universitários de todo o Brasil, ou recém-formados, para aprender sobre negócios sociais e para receber uma capacitação para replicar os workshops deles de negócios sociais. E aí eu falei, pá, tem que estar nessa. Acabei entrando, sendo um dos selecionados, e lá eu aprendi muito também sobre essa criação de aulas replicáveis, né? Porque a gente recebeu um pacotão, alguns workshops sobre negócios sociais que a gente tinha que dar em unidades, em empresas, enfim, né? Dei alguns workshops em diferentes lugares, e aí ali fui aprendendo também na prática essa questão e desenvolvendo esse olhar que eu gosto muito, que é como é que eu crio uma metodologia replicável, né? Algo que não fique só em mim, Fernando, mas que eu consiga passar para o Gui, eu consiga passar para Dani, eu consigo passar, enfim, para outras pessoas, e com isso eu consigo levar a minha experiência para diferentes lugares, né? Então, veio muito daí também essa inspiração. E na época, quando a gente falava de escalável, de replicável, né, com o crescimento de startups, do meio digital, muito se falava de, não tem como você criar algo replicável sem ser no digital, né? A gente ouvia muito isso. E aí eu me deparei com uma escola do Quênia, chamado The Bridge Academy, que eles sofriam com um problema que não tinham muitos professores formados lá, e eles tinham áreas que não tinham escolas e precisavam de professores. Então, a iniciativa, a solução dessa empresa foi criar uma metodologia replicável para ensinar matemática, ciências, etc. E aí eles selecionavam estudantes universitários para receber uma capacitação e essa metodologia para eles serem os professores, né? Então, e com isso eles terem uma maior vazão de facilitadores, de educadores para conseguir dar conta. Poxa, quando eu vi isso, foi assim um estralo do tipo, poxa, tá aí um modelo possível. Então a gente consegue, é possível criar uma metodologia para que outras pessoas também facilitem ela, né? E dali para frente foi história, digamos. Foi nessa batida que a gente se encontrou no meio dessa jornada, né? Aquilo Exatamente. nasceu em Curitiba e a gente estava aqui em Porto Alegre. Então a gente trabalhava até então com jovens de universidades, então o jovem adulto. E a gente queria ir para dentro das escolas, trabalhar com adolescentes. E desde a base, aí a gente encontrou a Kiron como um canal, um parceiro que tinha valores similares e que a gente podia trazer isso para cá. E assim começamos essa jornada. Exatamente. Mas, Fernando, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Antes da gente fazer um check-out, um fechamento, eu queria te fazer uma pergunta final. Se tu pudesse pegar os aprendizados que tu tem hoje e compartilhar contigo quando tu estava começando essa jornada, o que tu gostaria de ter escutado? E pensando muito de que talvez quem nos escute aqui está iniciando essa jornada ou está no meio dessa jornada, quais são as pepitas de ouro que tu encontrou nesse caminho que tu pode compartilhar e deixar para a gente depois dessa conversa? Cara, tem uma que é uma filosofia de vida para mim, mas que tem até tatuado aqui em russo, que foi algo que eu aprendi e que eu reforçaria muito. Em russo é Nikigoya neboi shinashina, que é nunca tenha medo de começar. E para mim isso parece assim, muito simples, mas na prática esse primeiro passo eu vejo que é o mais complicado das pessoas darem, né? O sair da inércia, né? Será que eu estou preparado? Será que eu já tenho todos os elementos possíveis, né? E a gente começa a criar os vários ECs e acaba não saindo do lugar. Então, acho que uma das dicas cara, faz acontecer, porque nem tudo
existe uma síndrome, né, que a gente às vezes tem uma ideia ou a gente acha que está 100% ideal, mas calma, né, nem tudo é como você imagina, então, e algumas respostas você só vai ter colocando em prática. Então, vá sem medo e comece a colocar em prática. Acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu tive. Acho que o outro que eu tive muito é a questão de que resultado é resultado, independente da sua formação ou de onde você venha. Então, hoje, no começo, né, quando a gente começou a Kiron, a gente era muito questionado sobre a nossa formação. Né, mas no que você é formado? Né, então, como a gente não tinha muito resultado, né, então, por exemplo, quando eu falava que eu era formado em engenharia elétrica, muitos falavam assim, tá doido, o que é esse moleque de engenharia querendo se meter na área da educação? E aí, à medida do tempo que foi passando e a gente foi tendo resultados, primeiro que dificilmente começaram a me perguntar no que eu era formado. Porque quando a gente já mostrava os resultados com quem a gente já tinha trabalhado, as pessoas já nem chegavam a esse ponto. Mas se elas me perguntavam, no que você é formado? Eu falava, não, sou formado em engenharia elétrica. A galera, tá explicado, por isso que é inovador, então por isso que é diferente. Então, assim, mudou o discurso, né? Então, antes o que era um empecilho passou a, faz todo sentido, Então, assim, resultado é resultado, assim, foque em obter resultados. Eu vejo muito nessa linha de empreender e até empreendendo na área de educação, muita gente, às vezes, que tem uma ânsia para parecer, mas não para fazer, assim. Então, acho que cara, faz, experimenta, coloca em prática e tenha resultado, que isso, independente de onde você venha, qual é a sua formação, é isso que, de fato, vai te colocar, vai te trazer outros resultados, enfim. E acho que o terceiro ponto não deixe de aprender de forma constante, né? Eu de volta, eu sou um adepto da questão da aprendizagem ativa, da aprendizagem constante e por conta própria. Eu, até com quem é mais próximo de mim sabe, eu compartilho com algumas pessoas aqui, eu gosto de criar meus próprios MBAs, digamos assim, que como é que eu crio experiências de aprendizagem com os recursos e o tempo que eu tenho focado em aprender isso. E quando a gente está falando em aprender, quando eu estou falando em aprender contínuo, não estou falando de cursos tradicionais, não que não possa ter, mas não é só isso. Eu não estou falando só de graduação, de pós-graduação, de um curso, mas eu estou falando de aprendizagem mesmo, real, diária, para que você não fique para trás. Assim, né? Eu vejo que profissionais hoje que não curtem ou não gostam de estudar, eles correm um sério risco. Profissionais da educação que não estudam, para mim, não faz sentido. Assim, a gente que trabalha com essa área, eu diria que assim, é essencial que a gente esteja em constante aprendizado e a partir do momento que você fala, que alguém fala assim, não, mas eu já meio que aprendi o que eu tinha que aprender, acho que é aí que mora o perigo, assim, se a pessoa caiu nessa visão de que ela já chegou em um patamar que ela não precisa aprender mais nada. Então, acho que esses seriam, acho que os 3 pontos, assim, né? Não ter medo de começar, vai sem medo mesmo, vai dar merda, você vai errar, mas o erro faz parte do aprendizado, não é, o feio é você errar e ficar lá sem fazer nada. Isso do aprendizado constante e resultado. Vá em busca de resultado, muito mais do que aparecer, que você vai ver que isso vai te trazer uma abundância no longo do caminho muito maior. Maravilha. Isso aí tu já tinha ensaiado, né? Tava até com a tatuagem aqui já pronta pra meter. Nada. Já tinha aqui, já tava aqui no script aqui. Agora é o momento de mostrar a tatuagem. Não. Boa. Eu gostei da estratégia. Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem quando me pedirem seguir uma mensagem final. Olha só, pessoal. Eu tatuei aqui. Tá aqui, ó. Muito boa a estratégia, Fernandeiras. Mas gostei dos pontos, né, sobre começar, e para mim, eu sou um iniciador, né, até fiz um post esses dias não, ontem, que eu sou ariano, e o ariano tem essa questão do fogo, da iniciação, sempre iniciando coisas, sou muito bom nisso, e o começar, esse primeiro passo, ele é muito poderoso, né, ele nos abre muitas portas.
sobre o segundo ponto do resultado, é o que eu chamo, já me viu falando isso algumas vezes, né? Que é o milagre do fazer. Quando a Hum, gente faz, acontecem milagres que a gente não sabe antes de fazê-los. E o terceiro ponto da aprendizagem é, cara, aprender é muito gostoso, né? Como uhum. é bom a gente aprender, a gente trocar. Eu sou um viciado em aprendizagem, sempre procuro estar puxando tanto a mim mesmo como as pessoas ao meu redor para aprender. Agora, no nosso projeto, toda semana a gente faz o planejamento dos conteúdos que a gente vai fazer e tem uma parte lá que são pulos, que é o que a gente vai aprender essa semana. E que legal poder tá aprendendo desde um lugar de protagonismo, né? Isso é muito massa. Então, Fernando, vou te convidar para a gente fazer um check-out, então, compartilhar como que a gente está saindo, que, que aprendizado, que sensação, que sentimento que a gente sai dessa conversa. E vou Boa. primeiro te agradecendo por ter aceitado esse convite e por a gente ter batido um papo leve, um papo de amigos, colegas e de pessoas que se querem bem. Então, te agradeço muito, foi muito gostoso estar contigo. Deu saudade da gente estar junto, trocando mais Sim. essas ideias. Estava até falando aqui, esses quadrinhos aqui atrás são de uma viagem que a gente fez uma imersão da Kiron lá em São Paulo do Maranhão, com uma outra franquia que a gente tinha lá, e passamos bons momentos trocando, aprofundando, tendo conversas que nem essa que a gente teve aqui agora. Então, saio energizado e saio animado com essa nossa conversa e muito, muito feliz de ter reativado essa série Conversas com o Sim. Gui também. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu também agradeço, putz, sempre prazer bater um papo contigo. Na verdade, até nossos papos, eles sempre são assim super leves e cheio de ideias, sempre saio cheio de insights. Me dá saudades também das nossas conversas. Para quem não sabe, quando a gente se junta, sai cada coisa aí também, cada ideia maluca e cada insight muito bacana. Então, que a gente possa em breve fazer isso também de forma presencial, mas agradeço o convite, foi super bacana, muito bacana rever algumas histórias e também trocar, compartilhar. Acho que sempre que a gente compartilha, a gente aprende também mais um pouco. Então saio também com esse sentimento de que aprendi também mais um pouquinho, cresci mais um pouco e feliz de ter trocado essa ideia contigo, sempre muito, muito bacana. Maravilha. Obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam até aqui. A gente vai encerrando. Um grande abraço a todos e tenham um ótimo dia. Até logo. Valeu, abração.